uma mosca? Deixa eu ver. Vou avisando que não gosto que pressionem, porque senão é complicadíssimo fazer churros. Como acha que 15 churros vão encher tudo isso aqui? Olha, eu digo. Sem dúvida, essa é uma das histórias mais queridas de Chaves. Seu Madruga vendendo churros é puro ouro. Mas afinal de contas, por que essa saga é tão boa? O que tem de curioso por trás de tudo que a gente conhece tão bem? E até merece um vídeo? Claro que merece. Churros. Ai, mamãezinha, eu não aguento mais. Então se prepare para vender os churros, os deliciosos churros, e vem com a gente. Muito provavelmente você assistiu esses 3 episódios várias e várias vezes ao longo de muitos anos. Primeiro a gente tem A Sociedade, parte 1. O que está fazendo, tesouro? Ué, mamãe, você não mandou botar 3 ovos? Logo depois, A Sociedade, parte 2. Seu Madruga mandou perguntar se os churros já estão prontos. Não, ainda não estão prontos. E por último, O Vendedor de Churros, parte 3. E eu não quero escutar uma risada. Nenhuma risada! Esses episódios foram produzidos e exibidos num momento bem curioso, abrindo a temporada de 78, logo no comecinho do ano. Bom, nem tão comecinho assim. Digo isso porque o último episódio a ser exibido em 77 foi Uma Aula de Canto, exibido no dia 5 de dezembro daquele ano, que é mais conhecido por ser um episódio de umas certas cantorias. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Que bonita é sua roupa, que roupinha muito louca. E a primeira parte dessa saga dos churros foi ao ar no dia 6 de março de 78. As outras partes foram exibidas nos dias 13 e 20, respectivamente, daquele mesmo mês. E eu disse que é curioso porque a equipe teve mais ou menos uns 4 meses de descanso entre o fim do ano e começo de 78. E esse tempo é atípico. Em praticamente todas as outras temporadas da década de 70, os episódios eram exibidos até um pouco mais pra frente, ali em dezembro, e as produções já voltavam em janeiro, no começo de fevereiro, no máximo. E aqui entra um palpite meu, porque esse episódio ele é muito diferentão. E associando isso, mas que fique claro, é só um achismo da minha parte, eu acho que com 4 meses, o X-Perito teve bastante tempo para trabalhar. E com esse tempo a mais, ele pôde criar uma história totalmente inédita. Acredite, por mais que tenha gente que fale assim, nessa época já era tudo remake. Não, não era. Essa história era completamente inédita, não era remake de nada, e ainda a gente tá falando de uma história de 1 hora dividida em 3 episódios. Eu não tinha pensado, mas pode ser. E a gente tá falando de uma época muito rica, a gente tá falando de um elenco consolidado, muitos shows rolando, uma qualidade técnica dos episódios muito boa, de cenografia, de imagem e tudo mais. E muito dessa riqueza já fica explícita logo de cara, no primeiro episódio de todos de 78. Eu tenho umas cuecas velhas que eu ia jogar fora porque elas estão mais furadas que as que eu estou usando. E você também, cala a boca! E eu vou fazer uma breve sinopse do que tem de principal em cada uma das partes. Logo de cara, Seu Madruga e Dona Florinda resolvem se tornar sócios no negócio dos churros. A divisão de trabalho foi essa. Que a senhora faça os churros e que eu os venda. E na questão da grana, a divisão foi essa. 60 e 40%. 60 pra mim e 40 pro senhor. Não, 60 pra mim e 40 pra senhora. Mas o que motiva essa sociedade tão inesperada, né? Seu Madruga e Dona Florinda que vivem brigando e tal, também é muito inesperado. Em qual outro momento você viu a Dona Florinda falando que estava sem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. E pra ser sincera, a situação está muito difícil. Isso foi uma raridade explorada no roteiro. Sinceramente, de cabeça, agora não me lembro de nenhum outro episódio até 78 ter a Dona Florinda falando que estava mal das pernas. Não me lembro disso ter acontecido. E mesmo assim, a personagem não perde aquela sua essência de nariz empinado pra funcionar mesmo como a Dona Florinda, que a gente conhece mesmo tendo essa particularidade. Não se pode rebaixar e aceitar qualquer trabalho quando se é lá da alta. Limpa a vidraça de prédio alto. E um dos pontos altos desse episódio é quando Chaves e Kiko tentam fazer churros. Claro que ia dar certo, né? Bota 3 ovos aí nessa panela. É o quê? Bota 3 ovos aí nessa panela. Só que não. Veja uma mosca.
O segundo episódio basicamente gira em torno o tempo todo do Seu Madruga e Dona Florinda preparando tudo o que precisa ser feito para que possam começar a vender os churros. Então tem um monte de cenas hilárias. Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Tem umas sujeiras absurdas. Peraí. E até uns errinhos básicos de gravação que deixam tudo ainda mais engraçado. Se liga como fica a massa de churro. E na volta do intervalo comercial já tá assim, tá muito mais sujo. Eu acho que nesse momento que rolou um corte, o pessoal deve ter olhado e falado: sujou, mas não sujou tanto assim. Acho que a gente pode melhorar, né? Saíram lambrecando a cara do Madruguinha. Cara, ele tá muito sujo quando volta. E tem uma outra coisa. Nesse momento, o Kiko lutando pra segurar o riso é impagável. Na versão original fica ainda mais explícito. Depois o professor Girafales chega na vila. O senhor não acha que já tá bem grandinho pra ficar brincando de marcha soldado? E é recebido dessa forma, super carinhosa. E tome seus churros! Quando o mal entendido é resolvido, finalmente ele entra na casa da Dona Florinda, senta ali na mesa e já se prepara para arrebentar, vai comer todos os churros possíveis. Que delícia! Mas quem diz que ele consegue experimentar alguma coisa? Espera aí, Kiko. No final, olha só quem estava por trás de tudo isso. Está sem açúcar. Quando começa o terceiro episódio, que parando para analisar e olhando todos os detalhes como eu fiz por aqui, eu acho que é o mais engraçado de todos. É muito difícil escolher o mais engraçado, mas o terceiro, assim, é surreal. E novamente tem coisa que a gente nunca imaginou ver. Chiquinha, O que é? cadê a minha roupa? Espera um pouco, eu estou jogando. Chiquinha, o que aconteceu com minha roupa? Eu tô esperando há 2 horas. Chaves e Seu Madruga depois do banho. O Chaves se escondendo sem roupa dentro do barril. O Seu Madruga também todo saindo ali do jeito que dá pra chamar a atenção da Chiquinha. Cara, isso é impagável, na boa. Anda logo, Já Chiquinha. está indo. Anda que eu tô com pressa, eu tenho que vender churros. Sim, eu sei. Mas o melhor de tudo, e um dos grandes destaques desse episódio, vai pra esse momento, quando eles ficam com as roupas trocadas. Chiquinha, olha. Chiquinha. Puxa vida, me parece até um espantapássaros. Bom, confusão desfeita, a história segue, finalmente vai começar a venda dos churros, aquela coisa toda, mas o Seu Madruga tem que usar uma outra roupinha. Lhe falta o uniforme. O uniforme. Os churros de Dona Florinda só podem ser vendidos em condições higiênicas adequadas. O bom humor do Mamá na hora de trabalhar é um show à parte. Higiênicos churros da Dona Florinda. Ai, que droga. É ridícula. Quanto é que custa churro? Não interessa. Desculpa, custa só 1.000 cruzeirinhos. E o Seu Madruga sustenta uns bons segundos e até minutos só na raiva, sem falar praticamente nada, só resmungando. Cara, isso não é pra qualquer um, mesmo. Eu não vendi nenhuma droga de um churro. Até que vem outro momento hilário, quando ele tem uma emergência. Churrinhos. Ai. Churros. E como eu acabei de dizer, o cara era um ótimo ator, na boa. Você quer ganhar 1.000 cruzeiros? 1.000 cruzeiros? Isso mesmo. É que eu tenho que deixar o posto um pouquinho e eu queria que tomasse conta. Logo depois vem mais uma coisa que se tornou muito clássica e todo mundo se lembra. O Chavinho comprando churros dele mesmo. Olha, aqui estão os churros. Os churros. Pra vocês, os churros. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Que foi? Que há? Claro que sim. E esse cartaz que tá ali atrás, colado na parede, hein? Sabia que faz referência a um evento real? No dia 19 de março de 67, os toureiros Alfredo Leal e Raul Garcia se enfrentaram e teve participação especial do espanhol Gregorio Tebar Pérez, conhecido como El Inclucero. A tourada era muito forte no México também, não era só na Espanha. E o Seu Madruga, quando volta, fica irado quando percebe que o Chaves comeu tudo, mas mesmo assim, segura a bronca. Você estava com muita fome, não é? Sim, claro. Você quer me fazer um grande favor, Chavinho? Cai fora daqui, antes que eu me arrependa. Sim, Chaves? Assume a responsabilidade para sua temida sócia. Fui eu! Fui eu!
E temos um dos finais mais lindos de todo o seriado. Lá dentro, o Chaves me confessou tudo. E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo. Dá gosto tê-lo como vizinho, um homem. Isso aqui é pra lavar os olhos de dentro pra fora, fala sério, né? Então, palavra-chave na tela porque eu quero saber qual é o seu momento preferido dessa saga. Qualquer um dos 3 episódios. O que você mais se diverte, o que mais te toca, o que mais você guarda no coração com carinho, de um momento especial. Sei lá, conta aí pra mim a sua história porque eu quero saber. Eu fico muito na dúvida dos personagens lá, do Chaves, do Seu Madruga com outras roupas, do banho de massa, de churro na cabeça do Seu Madruga. Esse final também é bem impactante. Eu não sei, é muita coisa boa. Conta aí pra mim. E aproveita também pra dar uma passadinha na loja da vizinhança, porque 2026 começou com tudo e você merece uma roupinha muito louca, novinha no seu armário, né? Inclusive tem até camiseta especial desse episódio, hein? Estampa nossa, feita por nós aqui do canal. Olha que sensacional. Isso que é referência bonita, bem bonita. O link tá na descrição pra você conferir, viu? Bom, dito tudo isso, vamos a alguns detalhes de exibição. Tanto a primeira quanto a segunda parte chegaram no Brasil em 1990, mas a terceira parte já tinha chegado muito antes, lá em 84. Então, por um tempo considerável, por alguns anos, o pessoal assistiu a terceira parte, o Chaves e o Seu Madruga ali trocando de roupa, o Seu Madruga indo trabalhar e tal, mas sem todo o contexto das outras partes. Que loucura, né? Essa nem eu mesmo sabia. E outra coisa que você provavelmente nem reparou, na primeira parte quem dubla a Chiquinha é a Cecília Lemes. É como se eu dissesse na frente de todos que meu pai não pode me comprar meias novas porque não tem dinheiro. E as minhas meias estão bem rasgadas. Na segunda parte também. São os churros que a dona Florinda tá fazendo. Agora, na terceira parte, que foi lá atrás, quem dublava ainda era a Sandra. Nossa! Você já vendeu todos os churros? E você disse que meu pai não sabia vender? E quando a gente assiste tudo na ordem, tudo passa numa boa, sinceramente, a gente nem repara nisso. E outra coisa que você talvez não tenha reparado é que esses episódios passaram pela última vez na TV aberta em maio de 2020. E aí, logo depois veio o apagão, o Chaves saiu do ar, aquela coisa toda, 2024 voltou. E desde então o SBT não tinha transmitido essas histórias. Ficou fora do ar por quase 6 anos. Nossa! Até que no domingo, dia 11 de janeiro de 2026, o pessoal do SBT transmitiu essas histórias novamente e é claro que todo mundo adorou. E a senhora vai plantar batata? O que foi que o senhor disse? Tiveram alguns detalhes, algumas pequenas diferenças na exibição. Sim, coisas pontuais, nada demais, mas rolou. A primeira coisa que eu reparei quando eu tava assistindo a exibição foi um corte muito brusco na conversa do Seu Madruga com a Chiquinha, logo no começo do primeiro episódio. Antes era assim. Que coisa mais bonita de velhinho. Que bom que você chegou, papi. Obrigado, filhinho, obrigado. E no SBT, nessa última exibição, foi exibido desse jeito. Que coisa mais bonita de velhinho. Sinto muito, mas não tenho dinheiro, filhinha. Que fique claro, muito provavelmente isso não foi culpa do SBT. Não acredito que esse corte tenha sido feito na hora ou uma coisa para poupar tempo, porque eles tinham bastante tempo de grade. A saga toda ela não chega a dar 1 hora. Então assim, não tem porquê. Isso provavelmente já foi da Televisa para o SBT desse jeito. Agora, o que tem dedo do SBT é uma questão de trilha sonora, porque antes o episódio foi exibido desse jeito. E nessa última exibição, o pessoal teve que trocar por uma questão dos direitos autorais dessas trilhas feitas no Brasil. E assim, ficou muito sutil, funciona numa boa, a galera nem deve ter percebido, não, aqui era outra trilha, não, é coisa que só a gente repara e traz aqui de curiosidade. Como eu disse, foram coisas pontuais, tudo funcionou numa boa. Agora, uma coisa que sempre me deixa, assim, intrigado mesmo, já sabendo que vem a piada do trigo pela frente, é que esses episódios nunca foram regravados. Sério, no meio de tanto remake que o Chespirito fez na vida, esses episódios nunca tiveram uma outra versão nos anos 80, como nos anos 90, nada. Bom, pra não dizer nada, teve uma versão feita na primeira temporada de Chaves em desenho animado, que é uma versão interessante. Na verdade, é uma regravação da segunda e da terceira parte da história, mas tem muita coisa faltando, até por uma questão de tempo. Por exemplo, não tem o Seu Madruga vendendo os shows. Pô, pra mim, perde bastante, né? O que foi agora? Uma mosca. Deixa eu ver.
Mas você sabia que tem outras versões muito legais em desenho animado de histórias clássicas? Até você que talvez nunca tenha assistido o desenho, nunca tenha se interessado, você vai olhar e vai falar, cara, isso é bem legal, é muito criativo, é muito interessante. Para sua sorte, para sua alegria, a gente já fez vídeo sobre isso, já até virou uma série, eu vou te indicar, começar por essa daqui, ó, primeiríssima parte de Chaves em desenho animado. Vai lá porque a gente compara tudo bonitinho, nos mínimos detalhes você vai conhecer muita coisa nova. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.